A nossa aula de hoje será sobre comparação e equivalência de frações. Vamos observar esse probleminha. Mariana, Carla e Sandra ganharam barras de chocolate do mesmo tamanho. Cada chocolate foi dividido em 4 partes iguais. Observe, esse é o chocolate de Mariana. Ele está dividido em 4 partes iguais. Esse é o chocolate de Carla. Está dividido em 4 partes iguais. E esse é o chocolate de Sandra, que está dividido em 4 partes iguais. Sendo que Mariana comeu apenas uma parte do chocolate. A fração que corresponde ao chocolate que Mariana comeu é 1/4. Carla comeu 2 partes. A fração que corresponde ao chocolate que Carla comeu é 2/4. E Sandra comeu 3 partes. A fração que corresponde ao chocolate que Sandra comeu é 3/4. Sandra comeu a maior porção e Mariana comeu a menor. Vocês concordam? Observem. Sandra comeu 3 partes e Mariana comeu apenas uma. Então, podemos afirmar que Sandra comeu a maior porção e Mariana comeu a menor. Dessas frações, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4 é a maior e 1/4 é a menor. Quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. Vamos aos exemplos. 3/4 e 2/4. Os denominadores são iguais. A maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, podemos afirmar que 3/4 é maior que 2/4. Temos aqui 6/5 e 8/5. Os denominadores são iguais. A maior fração será a que tem o maior numerador. Afirmamos então que 6/5 é menor que 8/5. Quando duas frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. Por exemplo, 3/6 e 3/4. Os numeradores são iguais. Nesse caso, a maior fração será a que tem o menor denominador. Afirmamos então que 3/6 é menor que 3/4. Temos aqui 4/5 e 4/9. Os numeradores são iguais. A maior fração será a que tem o menor denominador. Afirmamos então que 4/5 é maior que 4/9. Agora observe as imagens abaixo. Veja que as figuras foram divididas em quantidades de partes diferentes, mas a área pintada de cada figura é igual. A essas partes pintadas chamamos frações equivalentes. Aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 2 partes iguais. Uma parte foi pintada, então eu represento com a fração 1/2. 1 equivale à parte que foi pintada e 2 à quantidade de partes iguais que a figura foi dividida. Essa outra figura foi dividida em 4 partes iguais e 2 partes foram pintadas. Eu represento com a fração 2/4. Se vocês observarem as duas figuras, vão perceber que a área pintada de cada figura é igual. Nessa imagem, a metade da figura foi colorida. E nessa outra imagem, a mesma coisa. Ela foi dividida em 4 partes iguais,
mas somente a metade foi colorida. Então, podemos dizer que essas frações são equivalentes: 1/2 e 2/4. Agora vamos praticar um pouco para ver se vocês compreenderam. Observe as frações com denominadores iguais. Todas as frações têm o denominador 8. Nós já sabemos que quando os denominadores são iguais, a menor fração é a que tem o menor numerador. Dessas frações, qual tem o menor numerador? 3/8. Então, 3/8 é a menor fração. E qual é a maior fração? Os denominadores são iguais, então a maior fração é a que tem o maior numerador. A maior fração será 9/8. Então, 3/8 é a menor fração e 9/8 é a maior fração. Agora vamos observar as frações com numeradores iguais. Todas as frações têm numerador 3. Eu preciso saber qual é a menor fração. Já sabemos que nas frações com numeradores iguais, a menor será aquela que tem o maior denominador. Qual fração tem o maior denominador? 3/8. E qual é a maior fração? Quando os numeradores são iguais, a maior fração será a que tem o menor denominador. E qual é a fração com menor denominador? 3/4. Então, 3/8 é a menor fração, 3/4 é a maior fração. Agora eu preciso saber se essas frações são equivalentes. Aqui eu tenho uma figura dividida em duas partes iguais e uma parte pintada. É representada pela fração 1/2. Aqui eu tenho uma figura dividida em 4 partes e 2 partes foram pintadas. A fração correspondente é 2/4. E essa figura foi dividida em 8 partes e 4 partes foram pintadas. A fração correspondente é 4/8. Observem que mesmo estando divididas em partes diferentes, a parte pintada de cada figura é igual. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 3 partes e uma parte foi pintada. A fração correspondente é 1/3. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e 2 partes foram pintadas. A fração correspondente é 2/6. Observem que mesmo estando divididas em quantidades de partes diferentes, a parte pintada de cada figura é igual. Então, podemos afirmar que sim, essas frações são equivalentes, porque elas representam a mesma parte nas figuras. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Até a próxima aula!